Bom dia, queridos alunos. Conforme eu falei, aqueles capítulos de Física e Química, né, seriam gravados em videoaulas e disponibilizados na plataforma, tá? Então, prestem bastante atenção, assistam toda a videoaula e se tiverem qualquer dúvida, vocês poderão tirar na nossa próxima aula ao vivo, tá? Não esqueçam de anotar as dúvidas, porque assim fica mais fácil, né? No dia da aula ao vivo, vocês tirarem essas dúvidas, porque aí vão estar anotadas. Tá bom? Espero que vocês gostem. Lembrando que esses capítulos não caem na prova, né? Não vão cair na prova, nenhuma prova, tá? Esses capítulos, eles estão no livro de vocês, por isso eles estão sendo dados. Mas como é física e química, uma introdução à física e química, vocês vão ver física e química no nono ano com calma, né? Vão ter dias para cada matéria, vão ver tudo separadinho, e aí sim vai ser cobrado em prova, tá? Agora, nesse momento, não. Tá bom? Vamos lá, então. Então, gente, esse é o capítulo 16. Parte dele já tinha sido dada durante a aula ao vivo, né? A nossa aula online. Mas só para a gente não começar assim, do nada, já falando sobre separação de misturas, eu resolvi colocar completinho aqui nos slides e fazer uma revisãozinha rápida com vocês. Bom, então com relação à introdução desse capítulo, a gente sabe que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Antigamente, as pessoas acreditavam que o átomo era indivisível, né? Ele não podia ser dividido em partículas menores. Só que hoje em dia a gente sabe que ele pode sim ser dividido em prótons, nêutrons e elétrons. Como substâncias químicas, nós temos as substâncias simples, que são formadas por átomos de um tipo de elemento químico apenas, e substâncias compostas, que são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, como exemplo de substância simples, né, nós temos aqui o hidrogênio, o oxigênio, o flúor, o iodo, o ouro, o ferro. Vocês devem lembrar que eu comentei até na aula com vocês, que a gente pode ver isso, para a gente ter uma ideia, a gente pode ver letras maiúsculas. Quantas letras maiúsculas tem na substância? Para ver se ela é simples ou composta. Então, hidrogênio, quantas letras a gente tem maiúscula? Uma só, né? Só tem uma letra mesmo. Então, ela é simples. No ouro, eu vou pular os outros só para dar um exemplo. No ouro, apesar de duas letras, nós só temos uma maiúscula. Então, ele é uma substância simples, tá? No ferro, a mesma coisa, ó. Eu tenho uma maiúscula, que é o F, e o E é minúsculo. Então, é uma substância simples. Já a água, ela é composta. Por quê? Quantas letras maiúsculas eu tenho? Eu tenho duas, o H do hidrogênio e o O do oxigênio. Eu tenho, então, aí dois tipos de átomo, né? Dois elementos químicos. Então, ela é uma substância composta. A amônia, eu tenho duas letras maiúsculas, né? O N, que é o nitrogênio, e o H, que é o hidrogênio. Então, eu tenho aqui uma substância composta, porque eu tenho dois átomos, dois tipos de átomo. No ácido sulfúrico, eu tenho três letras maiúsculas, né? Eu tenho o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Então, eu tenho aqui três elementos, três tipos de elemento químico, tá? Também é uma substância composta. Bom, com relação às misturas, a gente já tem que parar para pensar em quê? A gente tem que parar para pensar em moléculas, né? O que são misturas? Misturas são sistemas formados pela interação de moléculas de duas ou mais substâncias. Essas moléculas, elas vão poder interagir em maior ou menor grau. Então, nós classificamos as misturas em heterogênea, quando essa interação entre as moléculas do sistema é parcial, né? E homogênea, quando a interação entre essas moléculas ela é total.
A mistura homogênea, ela é sempre monofásica, né? Ela tem sempre uma fase só. Por quê? Porque a gente não consegue identificar seus componentes a olho nu. A gente vai olhar a mistura homogênea e a gente vê como se fosse uma única substância, tá? Ela também é chamada de solução, né? Porque vai ter um soluto e um solvente. Esse solvente, na maioria das vezes, é a água, e o soluto vai ser o elemento que nela vai estar dissolvido. Então, como exemplos dessa mistura homogênea, nós temos o ar atmosférico, a água do mar, né? Se a gente colocar a água do mar num copo, a gente não consegue observar, sem areia, né? A gente não consegue observar tudo que tem dentro dessa água do mar, todas as substâncias, né? Todos os átomos, todas as moléculas que tem dentro dessa água do mar, tá? E o álcool hidratado, que é o álcool com água. A gente também não consegue ver a olho nu o álcool separado da água. Por isso é chamado de mistura homogênea, porque tem uma fase só. Mistura heterogênea, ela pode ser bifásica, né, quando ela tem 2 fases, trifásica, quando ela tem 3 fases, ou polifásica, quando ela tem 4 ou mais fases. Então, aqui eu coloquei exemplos. Na bifásica, água e óleo, a gente consegue ver o óleo separado da água, né? Eles não interagem, eles não fazem uma ligação molecular. O óleo, ele é insolúvel, tá? Temos a trifásica, que é o granito. A gente consegue ver as 3 fases do granito, né? Feldspato, quartzo e mica. E a polifásica, que nesse exemplo que eu utilizei aqui, nós temos 6 fases. A água salgada, 1, o gelo, 2, o óleo, 3 e o granito, 3, porque o granito, ele já é uma mistura o quê? Trifásica. Então, quando ele se junta com a água salgada, o gelo e o óleo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí uma mistura com 6 fases, tá? Mas mesmo tendo 6 fases, ela é chamada polifásica, porque polifásica quer dizer 4 fases ou mais. E a gente, bom, já tinha falado isso, consegue identificar todos os componentes a olho nu, né? Com relação à separação de misturas, o que acontece? Essa separação, ela serve para a gente obter substâncias que fazem parte dessa mistura. Às vezes faz-se necessário separar as substâncias de uma mistura, tá? Para ter até uma parte apenas dessa substância ou dessa mistura, enfim. Então, é preciso, para se fazer essa separação de misturas, primeiro de tudo, é preciso saber o quê? Se a mistura é homogênea ou heterogênea, o estado físico dos componentes que vão estar nessa mistura, tá? Se é sólido, se é líquido, se é gasoso, e propriedades físicas que vão constituir a mistura. Bom, e aí a gente tem como propriedades físicas da mistura: ponto de fusão, a temperatura que o estado físico de uma substância é alterado de sólido para líquido, tá? Ponto de ebulição, a temperatura em que o estado físico de uma substância é alterado de líquido para gasoso. Densidade, que é a relação entre a massa de uma substância e o volume ocupado por ela. Né? Se a gente fala brincando assim, ó, o que pesa mais, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Aí, às vezes, quando o aluno responde rápido, 1 quilo de ferro. Não, mentira. Né? Tanto o quilo de ferro quanto o quilo de algodão, eles vão ter o mesmo peso, é 1 quilo. Olha só, 1 quilo, né? Mesmo peso. Porém, o volume, né? O algodão, para chegar a 1 quilo, ele vai ter que ter um volume maior. Vai ter que ter uma maior quantidade de algodão para chegar a 1 quilo, tá? Por isso que a gente leva em consideração a densidade da substância, que é a relação entre a massa, né, da substância e o volume ocupado por ela, tá? Bom, solubilidade é a capacidade que o soluto tem de se dissolver em certa quantidade de solvente. E a gente sabe que esse solvente é quase sempre a água. Bom,
E aí, o que que acontece? A gente tem que, né, pensar se a mistura, como eu já tinha falado, é homogênea ou heterogênea. No caso da separação das misturas homogêneas, se as duas substâncias envolvidas, ou mais até, for sólido, tiverem no estado sólido e no estado líquido, a gente vai utilizar a destilação simples. Na destilação simples, o que a gente faz? A gente usa um aparelho chamado destilador, e a mistura ela vai ser colocada num balão de vidro, onde ela é fervida. Esse balão é fechado e ele é comunicável apenas lateralmente com um utensílio chamado condensador. E aí o que acontece? O vapor resultante da fervura passa pelo condensador, no qual sofre resfriamento e então condensa-se, tá? Vai se condensar. E aí o vapor retoma a sua forma líquida e é gotejado em outro recipiente. Enquanto o sólido vai ficar onde? Vai ficar retido como resíduo no balão de vidro. Vocês podem dar uma olhada nesse exemplo na página 281 do livro de vocês. Quando a mistura é líquido, as duas substâncias ou mais estão no estado líquido, se utiliza a destilação fracionada, tá? Então, o que vai acontecer? Os líquidos eles vão ser destilados separadamente, em uma aparelhagem, né, adequada. À medida que esses líquidos atingem seus pontos de ebulição, o que acontece? Primeiro vai destilar o líquido com ponto de ebulição mais baixo, né, o mais volátil, que a gente chama, aquele que evapora mais rápido, que se separa da mistura. Depois, aquele que vai ter o ponto de ebulição imediatamente superior. E assim sucessivamente, porque essa mistura pode ter mais de duas substâncias, tá? Por isso que é importante conhecer os pontos de ebulição das substâncias, né, que compõem a mistura, para poder fazer esse tipo de separação, tá? Então, nos recipientes onde o líquido é submetido à fervura, vão ter obstáculos que vão retendo as substâncias à medida que se tornam vapor. Esse processo vai ser empregado, por exemplo, para destilar petróleo bruto e obter seus subprodutos. Tá bom? No caso de sólido mais sólido, né, das substâncias envolvidas serem todas sólidas, se utiliza então a fusão fracionada. Como é que a gente vai fazer isso? Vai se basear no princípio de que toda substância sólida é capaz de derreter, né? E atingir o ponto de fusão a uma determinada temperatura. Então, esse processo ele é amplamente utilizado em siderúrgica, tá? Para obtenção de ferro limpo. E assim sendo, se o ferro tiver misturado a outros metais, eles vão atingindo seus pontos de fusão e se separando da mistura, deixando apenas o ferro puro. No caso de gasoso e gasoso, né, tudo ser gasoso, está no estado físico gasoso, utiliza-se a liquefação fracionada, que é um processo utilizado para separar componentes de uma mistura gasosa. Então, primeiro, a mistura de gases é resfriada para que atinja sua forma líquida. Depois, conhecendo-se os pontos de ebulição de cada componente, o líquido é aquecido segundo esses pontos. Ou seja, vai se realizar uma destilação fracionada e os componentes são submetidos a diferentes temperaturas, convertendo-se em gás e sendo retidos em regiões separadas. Com esse processo, por exemplo, o que se consegue? Se separar os gases que formam o ar atmosférico. Gente, por fim, a separação de misturas heterogêneas. Se temos na mistura sólido e líquido, a gente vai utilizar sedimentação, decantação e sifonação. Tá? E também a gente pode utilizar a centrifugação e a filtração. Mas vamos lá. A sedimentação, ela consiste em quê? Em deixar a mistura parada até que a parte sólida, por ser mais densa, mais pesada que a água, se deposite no fundo do recipiente, tá? De forma rápida. E aí que às vezes entra a centrifugação, para acelerar
essa sedimentação, tá? Depois que faz a sedimentação, aí o que vai se fazer? A decantação, que vai ser o quê? A separação, né? Que vai retirar a parte líquida, tá? Vai separar o líquido do sólido, despejando o líquido cuidadosamente em outro recipiente. Depois que a gente faz a decantação, que por sinal é muito utilizada nas estações de tratamento de água, né? Vai se fazer então a sifonação, tá? O que seria isso? Vai retirar da fase líquida por meio de 2 recipientes e uma mangueira. Esses recipientes são postos em desnível, ficando um em cima do outro e em contato por meio da mangueira. Então o líquido ele flui pela mangueira do recipiente em posição mais elevada para o outro, do nível mais baixo. É um método, a sifonação na realidade ela é mais utilizada em laboratórios, tá? E também para quê, às vezes? Para esvaziar a piscina, para limpar aquário, transferir combustível de um recipiente para o outro, tá? Ela é mais utilizada nesses casos. Bom, a centrifugação, além de ser utilizada para acelerar a sedimentação, né? Nós temos também ela também pode acelerar a decantação. Já a filtração, né? O que acontece? Ela consiste no uso de um filtro de papel ou porcelana que vai funcionar como uma peneira microscópica que retém o sólido, deixando apenas o líquido passar, tá? Como exemplo, a gente tem coar o café, né? E filtrar água em filtros de cerâmica. E aí, quando a gente tem líquido e mais líquido, a gente vai utilizar um funil de decantação nesse processo, tá? Que ele vai servir para quê? Para separar a mistura de 2 ou mais líquidos immiscíveis, que não se dissolvem um no outro, constituindo-se assim um sistema bifásico, como a água e o óleo, por exemplo. Pode-se regular a passagem dos líquidos através de uma torneira existente no funil. Como o líquido menos denso flutua, o mais denso que se encontra no fundo do recipiente flui primeiro, tá? Ao se abrir a torneira. Então, ela pode ser fechada ao final dessa passagem, ficando o líquido mais denso no recipiente, separado do menos denso. E o sólido com sólido, a gente pode utilizar atração magnética, catação, tamização, ventilação, levigação, dissolução fracionada ou flotação. Tudo isso pode ser utilizado dependendo do que queira, do tipo de sólido que vai se utilizar. Então, por exemplo, a atração magnética. Ela pode ser empregada quando um dos componentes da mistura tiver propriedades magnéticas, ou seja, a capacidade de atrair ou repelir outros objetos, como o ferro, por exemplo. Tá? Aí se utiliza a atração magnética. Já a catação vai ser um processo muito utilizado no dia a dia, né? Quando a gente cata, por exemplo, feijão, a gente agora não cata mais arroz, mas antigamente catava arroz, tá? A gente cata feijão para quê? Para tirar as pedras, né? Para separar aquelas pedrinhas para não quebrar o dente de ninguém quando for comer o feijão, tá? É bem utilizado. A tamização é um processo muito utilizado na culinária para quê? Para separar impurezas presentes em alimentos. Por exemplo, quando a gente vai peneirar a farinha de trigo antes de fazer o bolo, né? Para poder tirar, que ficam umas coisinhas grossinhas, a gente tira aquilo, deixa só aquela parte fininha, tá? Por isso o termo tamização, na realidade, vem da prática do laboratório, porque se utiliza uma peneira peneira fina, né, muito fina, chamada tamize, que na realidade serve inclusive para exame de fezes, tá? Existe uma técnica dos 4 tamizes que é utilizado para realizar exame de fezes, para poder isolar o parasito. A ventilação é um processo bastante simples e muito útil, consiste na separação de sólidos com pesos diferentes através de uma corrente de ar. E, bom, a levigação consiste em separar sólidos de densidades diferentes, muito usada em garimpos, na extração de minérios e pedras preciosas, tá? A rocha que contém pepitas de ouro, por exemplo, é triturada e colocada em água corrente. O ouro, por mais denso que a rocha,
o ouro, por ser mais denso, né, que a rocha, ele afunda. E a correnteza de água leva embora a rocha triturada, deixando só o ouro, tá? Depositado. Vocês já devem ter visto isso até em novela, né? Os garimpeiros lá peneirando lá na água, né? Colocando aquela peneirinha para pegar o ouro. A dissolução fracionada é um processo em que um dos componentes sólidos da mistura é dissolvido em determinado líquido. Por exemplo, para separar uma mistura de açúcar e areia, né? E aí coloca-se a mistura na água. O açúcar vai ser diluído, restando apenas a areia. Posteriormente, leva-se a água açucarada à evaporação, a água vai evaporar e o açúcar vai ser extraído, tá? E na flotação, a separação dos sólidos da mistura ocorre graças à adição de um líquido de densidade intermediária. Então, o sólido menos denso vai flutuar nesse líquido, enquanto o outro mais denso vai afundar. E aí dá para separar os dois sólidos. Essa prática é muito utilizada em Minas, na separação de ouro também do seu minério através de mercúrio líquido. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as correções dos exercícios serão disponibilizadas na plataforma, tá? Não se preocupem. E aquelas questões que tem cálculo, a explicação do cálculo até a chegada do resultado também vai estar junto lá no gabarito, tá? No gabarito dos exercícios, tá? Vai estar tudo juntinho lá, tudo explicadinho. E só para reforçar, eu sei que eu já falei no início da aula, mas só para reforçar, se tiverem qualquer dúvida, é só tirar na nossa próxima aula ao vivo, tá? Um beijo grande para vocês.